Namastê, muchachos e muchachas! Como estão? Pessoal, esse é um dos meus vídeos, esse é um tema, vou falar de novo, o tema desse vídeo é um dos meus temas favoritos para falar sobre, e eu acho que eu tenho muito respaldo para falar, que é sobre medo e coragem. Durante muito tempo eu acreditava que o contrário de amor era o ódio. Então o amor seria o lado positivo da vida. Não, a gente tem que se amar, tem que se ajudar, tem que amar os outros, tem que amar a nós mesmos. O amor é demais, concordo? Mas, o contrário de amor é ódio, é raiva. E eu não concordo com isso, nunca concordei. Porque você pode ser uma pessoa muito boa e sentir ódio. Você pode ser uma pessoa muito boa e sentir raiva. Eu sinto raiva, eu me considero uma pessoa muito boa, eu não quero fazer maldade pra ninguém. Mas se eu vejo uma notícia de um político corrupto que está roubando dinheiro da merenda, roubando dinheiro de ambulância, de saúde, pessoas que maltratam, que roubam, que estupram, que batem nas mulheres, eu fico puto, pedófilos. Pedófilo pra mim podia enterrar tudo, sinceramente falando. Então eu sinto raiva, eu sinto ódio, e isso não faz de mim uma pessoa ruim, não acredito nisso. Porque tem muita gente que é amor, ama todo mundo, ajuda todo mundo, mas não ajuda a si mesmo. E aí, então, ela não está sentindo ódio, mas ela tem medo. Então eu comecei a ver que o principal vilão de amor é o medo. Porque é o medo que frustra, é o medo que te impede de aceitar aquela proposta, de fazer aquela sociedade, de ligar para aquela menina, de ir atrás do seu amigo que você brigou, de conversar com o seu pai, de conversar com a sua mãe, de conversar com o seu filho. É o medo que te impede de fazer o salto da fé quando você sabe que quer mudar, quer transformar, quer mudar de vida, quer mudar de emprego. E é o medo. É o medo que te prende numa relação tóxica, é o medo de fazer o novo, é o medo de perder a vida que você tem, o conforto que você tem, que te impede de buscar algo ainda melhor. Então eu vi que o que faz o mundo evoluir é o amor. E o que faz o mundo ficar estagnado é o medo. É o medo. E muitos desses medos, eles não existem. Muitos desses medos a gente herda dos nossos pais, da nossa cultura, da nossa sociedade. Então provavelmente se seus pais têm algum tipo de medo e reforçaram esse medo durante a vida deles, durante o crescimento de uma criança, a criança provavelmente pode herdar, pode e provavelmente irá herdar diversos desses medos. Eu durante muito tempo eu tinha medo de altura, eu tinha medo de insetos, tinha medo de animais, tinha medo de tubarão, tinha medo da aprovação das pessoas não gostarem de mim. E quando eu entendi, eu tive esse insight, não lembro como, uma meditação em algum curso, lendo alguns livros, sei lá. Mas eu falei, cara, é o medo do desconhecido, o medo de viver, a gente tem muito medo das coisas. E esse medo vai congelando a gente, vai enfraquecendo a gente. Medo de começar algo novo, medo de falhar, é muito medo. É muito medo o tempo todo, medo. Medo de começar, medo de terminar. Medo de começar de novo. E aí eu fui analisar quais eram os maiores medos da humanidade, né? Tem vários, né? Uma lista. E os 3 que eu encontrei, primeiro, eu falei, qual que é? Será que é altura? Será que é tubarão? Falar em público. As pessoas têm medo de falar em público. Por quê? Mexe com o ego, mexe com aquele senso de aprovação, de novo, senso de falhar, será que vão rir de mim? O que vão pensar de mim? E no fundo, tipo, foda-se o que vão pensar da gente, né? Porque, como diz o outro, ninguém paga nossas contas. Se você é uma pessoa boa, você não deve temer. Essa aqui é a real. E se você é uma pessoa boa, você sempre vai querer fazer o melhor para você e para os outros, então não tem o que temer, tá? O segundo maior medo da humanidade era águas abertas. As pessoas têm medo de águas abertas, fica perdido no mar, num barco, surf, natação em águas abertas. E o terceiro medo era de altura. Quando eu vi esses 3 medos, e já sabendo que eu queria trabalhar na minha evolução pessoal, na minha evolução espiritual, falei, cara, eu vou bater de frente com esses 3 maiores medos da humanidade, porque eu quero sair desse inconsciente coletivo que prende, que aterra, que é denso, que é cheio de dores e traumas e emoções, e eu quero transmutar isso. E comecei a saltar de paraquedas, não foi fácil, não foi fácil. Até hoje, a mão sua quando eu vejo meus próprios vídeos. Comecei a nadar em águas abertas,
já treinando para um triatlon, para um extreme triathlon, para um Ironman. Já realizei diversos deles. E comecei a falar em público, dando aula, dando cursos, palestras, social media. Galera, não tem sensação melhor do que você abandonar algo que muitas vezes não era nem seu. Não era nem seu. E o problema do medo é que o medo vira um trauma. O trauma viram crenças. E essas crenças se tornam crenças limitantes que limitam você a viver o seu máximo potencial, viver a sua melhor versão. E por que eu digo que às vezes a gente herda dos nossos pais isso? Porque às vezes os pais te colocam numa situação de timidez. Os pais te colocam numa situação de falar que você não é capaz. E tudo isso vai gerando medo, que vai gerando trauma, vai ficando crenças na sua cabeça que você não é capaz, que você não pode, que aquilo não é pra você. Um dos meus grandes poderes, uma das minhas grandes características positivas seria a força de vontade. Quando eu entendi isso, eu falei, então, tudo depende de mim. Porque o que eu me propor a fazer, eu vou fazer. Posso errar, mas eu vou fazer. Então não é que eu peco na preguiça, que eu peco na falta de iniciativa, de proatividade. Eu pecava com mim mesmo, negando as minhas próprias capacidades, me limitando, às vezes, pelas crenças dos outros. Porque se você não gosta de mim, o problema é seu, não é meu. Se você acha que eu não sou um bom professor, o problema é seu, não é meu. Eu me acho um bom professor. Eu sei que esse é meu dom, esse é o meu talento. Então, tá vendo? Coragem, afirmação, positividade, verdade. Quando você tem isso, as informações... Porque ninguém é obrigado a gostar da gente, ninguém é obrigado a concordar com a gente. Mas se você está deixando as outras pessoas e outras coisas afetarem você, é culpa sua. E isso acontece comigo o tempo todo, pessoal. Estou falando que eu sou totalmente blindado e que coisas não me afetam. Claro que afetam. Mas aí cabe a nós a perguntar, por que isso está me afetando? Por que eu fiquei bravo com esse comentário? Por que eu fiquei bravo que essa pessoa criticou meu vídeo, criticou minha foto, não me deu like, não me cumprimentou na festa, não fala mais comigo? É tudo com a gente mesmo. A gente não pode controlar o que as outras pessoas fazem. E o medo limita, pessoal. Quando você começa a viver sem medo, dentre esses medos, o medo da morte, é aí que começa a vida. Porque você entende que a morte vai ser inerente, que você pode morrer saindo ou estando dentro de casa, falando agora de uma situação de pandemia. Todo mundo conhece alguém, ou já ouviu falar de alguém que não saía de casa e morreu mesmo assim. Então, tipo, ficar em casa também não quer dizer que você está totalmente blindado e protegido na sua vida, como você pode escorregar na escada da sua casa e morrer também. Um bicho te picar, pegar uma dengue, enfim. Quando você começa a perder o medo da morte, começa a viver, não importa quando a morte vai chegar, ela vai chegar. Só que se você viveu o seu melhor, o seu máximo, a sua verdade, o seu propósito, a sua essência, conseguiu ainda incentivar mais pessoas a fazerem o mesmo, quando a morte chegar, você vai receber ela com um sorrisão no rosto, porque você vai saber que você fez o máximo que deu, que você evoluiu, que você fez o seu melhor. Se a gente pensar em reencarnações e karma, você criou muito karma positivo, você criou muito crédito divino na sua vida e você vai estar sempre melhor, você vai estar sempre numa situação melhor do que a grande maioria que ficou com medo, que ficou sobrevivendo, que ficou limitando você e as outras pessoas e todo mundo ao seu redor. Quem você quer ser? Você quer ser o herói? A heroína? A pessoa que vive a sua própria verdade? Tem coragem de bater no peito e falar, eu sou assim, eu penso assim, e é isso aí. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Tamo junto. Vamos jogar bola junto, vamos pegar uma praia junto, tá tudo certo. Ou você quer ser a pessoa que não faz isso, não faz aquilo. Ah, isso não. Ai, meu Deus. Ah, naná. Ah, na TV eu vi isso, no jornal eu vi aquilo. Quem você quer ser? Quem você quer que os seus filhos sejam? Prana já. Quem você quer ser, Prana? Vem cá, quem você quer ser, Prana? Manda um oi pra galera aí. E é isso aí, galera. Grande beijo. Um ótimo dia. Dá um oi pra galera aqui, Prana. Vem cá. Uhul! Lindona. Tchau. Beijo.